A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, sem mais demoras, a nossa Bíblia no Salmo 51. Todos acharam? Salmo de número 51, versículo 10, 11 e 12. Amém? Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Amém? Acompanhou aí? Amém, glória a Deus. Pode colocar a sua Bíblia aí de lado, vamos por aqui, vou conduzir você aqui comigo. Alguns dias atrás eu parei um pouco para meditar nesse salmo, né? E eu gostaria aqui de dizer a você que eu não costumo, né, dizer o título das mensagens que eu coloco, né, o título que eu coloco nas mensagens que eu preparo quando prego, né? Não costumo compartilhar título, mas eu queria compartilhar isso. O título para mim ele serve como um norteador, né, da mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava meditando. Mas esse título ele veio na forma de uma pergunta. Ele veio na forma de uma pergunta quando eu estava olhando para esse salmo, lendo, relendo, meditando algumas coisas, encostei-lhe um pouco, orei, né? E ele veio na forma de uma pergunta que diz assim: qual é a nossa verdadeira necessidade? Qual é a nossa verdadeira necessidade? Eu gostaria que você tivesse essa pergunta em mente, porque nós vamos aqui tentar respondê-la olhando um pouco para a vida de Davi, né? Para a visão que nós temos muitas vezes na vida de Davi, aquilo que quando olhamos para suas práticas, né? Tanto as práticas pecaminosas quanto a sua adoração, nós podemos tirar lições preciosas. E eu me percebi aqui quase fazendo uma defesa da vida desse homem, contrapondo a nossa visão, que muitas vezes uma visão errônea sobre a vida dele. Ou seja, apesar dele ter sido sim um homem que pecou muito, a Bíblia apresenta ele dessa forma, mas há um outro lado, e há uma outra proposta de Deus para nossas vidas aqui, olhando para a vida de Davi. Amém? O texto diz isso, né? É um clamor aqui, é um apelo na vida desse homem, né? Que ele coloca diante de Deus. Se você parar em casa para ler todo o Salmo, você vai ver ali um clamor que Davi está fazendo diante de Deus, um apelo às suas misericórdias e tudo mais, ao seu perdão, a um favor de Deus. Nós lemos aqui somente 3 versículos, mas você pode meditar um pouquinho mais na sua casa sobre ele. E querido, quando lemos esse Salmo aqui, alguns escritores, né, já dizem isso, há um pano de fundo por Davi ter escrito esse salmo da forma como ele escreveu. Há um pano de fundo aqui, para que a gente possa entender um pouco, né, esse clamor, essas petições. Cria em mim um espírito voluntário, não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. E aí nós temos que voltar um pouco na história, querido, e ver qual é o pano de fundo que levou Davi, que levou a motivação de Davi escrever esse salmo aqui. Você lembra que Davi, ele cobiça a mulher de um dos seus soldados. Quantos sabem do que eu estou falando? Isso, que bom, né? Ele cobiça a mulher de um dos seus soldados. Ele atrai essa mulher para o seu palácio, ele tem relações com essa mulher engravida, e Davi manda o seu marido para o fronte de batalha, para que ele seja morto. Olha que coisa perversa que Davi faz, querido. Então há esse pano de fundo. O pano de fundo aqui, irmãos, é quando também Natã vem, né, e confronta Davi no seu pecado.
O profeta Natã vai até Davi, conta uma historinha lá e pergunta para ele o que a gente faz aqui com um homem que fizer isso aqui, ó, Davi. Né? Você deve lembrar da história. E Davi fala, esse homem precisa morrer. Esse homem precisa morrer. E Natã disse, e se eu disser que esse homem é você? E se eu disser que esse homem, dessa história que eu te contei, é você, Davi? Confronta o pecado de Davi, e aí a postura de Davi é se arrepender desse pecado. A postura de Davi, lógico, tem consequências, é escrever esse salmo posteriormente, expressando o clamor, né, colocando isso como prioridade na sua vida, não está preocupado com o seu status, e sim com o favor de Deus, com o perdão de Deus sobre ele. Então temos esse pano de fundo sobre a vida de Davi. Davi, irmãos, é conhecido, e a gente, não há poucas vezes que a gente escuta isso, e vê isso nas escrituras também. Davi é conhecido como homem, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Mas quando olhamos para a vida dele, não é esta a primeira imagem que nos vem à mente, não é verdade? Não é essa a primeira imagem que nos vem à mente quando olhamos para a vida de Davi e percebemos aqui um homem segundo o coração de Deus. Quantos acham que Davi realmente é um homem segundo o coração de Deus? Levante a mão só quem acha que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Poucas pessoas acham. Agora eu quero dizer, quantos têm certeza que ele é um homem segundo o coração de Deus? Espero que os não levantaram mão não estejam neutros, queridos, porque ele é realmente um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia declara que ele é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso, e a Bíblia é a palavra de Deus, e o que ela diz é verdade. O 1 Samuel 13, 14 diz o seguinte, olha só, Samuel aqui falando primeiramente, com Saul. Agora, porém, Saul, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe de seu povo. Aqui, através do profeta Samuel diz que Deus já buscou um homem segundo o seu coração. Lucas concorda aqui em Lucas, em Atos 13, 22, quando diz, tendo deposto a este, Saul, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Então as escrituras aqui, irmãos, apresentam Davi como um homem segundo o coração de Deus, e a forma como ele se relaciona com Deus também vai demonstrar isso na sua vida. Não é verdade? Mas a área, irmãos, que nós mais identificamos, na vida de Davi, são os seus pecados. Gostamos de falar dos pecados de Davi, e também dos outros. Gostamos de expor Davi, os pecados dele, à luz ali, gostamos de falar disso, querido. Uma visão, que temos dele, falamos só dos seus pecados, gostamos de expor eles. E às vezes fazemos isso com o nosso próximo. Gostamos de usar Davi como exemplo de como não administrar um lar, uma família, porque foi um desastre. Gostamos de falar nisso. Você lembra dos filhos dele? Há incesto no meio dos filhos, há assassinatos, há perseguição, o filho perseguindo o pai para destronar o pai, é uma tragédia ali. E gostamos muitas vezes de falar isso, querido. Eu parei um pouco para refletir sobre isso. Por que temos muitas vezes uma visão assim somente de Davi? Não estou dizendo que são todos, mas às vezes a gente só concentra-se nessa parte da vida dele, da parte pecaminosa. Aí eu parei para refletir um pouco, e isso é que me ocorreu. Porque olhamos, querido, muitas vezes somente para as áreas desse homem, que trouxe sérios prejuízos. Porque é a área da vida de Davi que nós mais nos identificamos com ela. A área obscura da vida de Davi, a área pecaminosa, querido, muitas vezes é a área que nós nos identificamos mais com ela. Isso tem a ver com identidade. Nós nos identificamos fortemente com Davi, na maioria das vezes, no quesito pecado. No quesito pecado. Isso nos leva a um outro comportamento do nosso dia a dia.
Somos sempre tentados a focar nos problemas e não nas soluções. Já viveu isso? Ou conhece alguém assim? Que tudo é problema? Ele não foca soluções? Ele só foca problemas? Somos sempre tentados a olhar defeitos e não qualidades? Somos sempre tentados a criticar ao invés de elogiar? Estamos sempre, permeando ali a linha do pecado. Estamos sempre nos identificando com Davi em relação aos seus pecados. Somos sempre tentados a enxergar, querido, o copo como esse aqui, quase vazio, ao invés de dizer um copo quase cheio. Sempre estamos observando as áreas negativas dos outros, problemas e não soluções, os seus pecados, e muitas vezes somos maldosos ao ponto de expor o pecado. Faz parte, querido, da nossa natureza caída, que temos que aprender a mortificar, se quisermos mudar essa situação. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós, queridos, ainda precisamos aprender com o apóstolo Paulo a crucificar a nossa carne. A grande questão, querido, é que muitas vezes nós estamos na cruz amarrado com lacinhos e fitinhas. E quando alguém pisa o nosso dedão, nós puxamos o lacinho da fitinha e descemos da cruz. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado. Por causa disso, irmão, nós só enxergamos os pecados na vida deste homem e na vida dos outros. Mas Deus chama esse homem, homem segundo o meu coração. 1 Coríntios 4:18, há um princípio aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Há um princípio aqui para olharmos o lado que tem valor na vida das pessoas, a exaltarmos, a elogiarmos mais, a olhar o lado positivo. Duas razões, irmãos, eu coloquei aqui para que nós, o porquê, que nós agimos muitas vezes assim. Duas razões. A primeira, isso tem a ver com o princípio do espelho, quando você olha no espelho, muitas vezes a gente não gosta do que vê. Nós não gostamos de nos enxergar nos atos de outras pessoas. Eu vou exemplificar. Certa vez, querido, eu estava abastecendo num posto de gasolina, fui trocar óleo. E eu tinha um carro que tinha um adesivo aqui da igreja, tinha um adesivo da igreja, e a pessoa que estava trocando o óleo do meu carro perguntou de que igreja que eu era, e aí o papo fluiu, porque ele também era crente, e nós começamos a conversar de igreja, quem é o seu pastor lá, quem é o pastor aqui, quantos membros tem lá, começamos com um papo de igreja ali, eu e ele, tinha uma terceira pessoa só ouvindo, e essa pessoa, irmãos, entrou na nossa conversa, e começou a destilar o seu veneno em cima dos pastores, em cima das igrejas e em cima de nós também. Já aconteceu isso com você? Irmãos, eu tratei aquele rapaz com muita dureza. Você já fez isso? Tratar alguém com dureza? Você já tratou alguém com dureza, irmãos? Eu saí meio de lado e fiquei me remoendo depois pensando nisso. E muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, não faz? Trata as pessoas com dureza, irmãos. E não pede perdão. Mas pede perdão, mas depois faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Lógico, nós temos que perdoar quantas vezes for necessário, mas precisa mudar, precisa virar o disco, precisa aprender a não tratar as pessoas com dureza. E naquele dia, irmãos, eu parei e saí um pouco de lado assim, depois, e fiquei me doendo, porque eu tratei aquele rapaz com tanta dureza. E parei um pouquinho para refletir antes de ir lá conversar com ele novamente e pedir perdão. E Deus colocou no meu coração, irmãos, isso.
Foi como um espelho, irmãos, foi como um espelho, porque eu também fazia a mesma coisa que ele fazia. Minha mãe era crente, e dentro de casa eu fazia a vida dela um inferno, porque eu atacava a igreja dela, eu atacava o pastor, eu atacava quando ela entregava dízimo, eu era igualzinho. E quando ele começou a falar aquilo, eu tratei com dureza, irmãos, eu me vi na pele daquele rapaz, e não gostei nem um pouquinho do que eu vi. Isso eu disse para ele: desculpa, me perdoe por eu ter tratado você com dureza, olha, é porque eu me vi na sua pele. E aí eu pude ministrar um pouquinho a ele. Eu me vi na sua pele, eu também era igual a você, eu também não gostava de pastor, eu também não gostava de igreja. Eu colocava todo mundo no mesmo pé. Mas a minha visão mudou no dia que Jesus Cristo me salvou, no dia que eu me arrependi dos meus pecados. Isso também pode acontecer com você. Mas é isso, irmãos, uma das razões que nós enxergamos o pecado é porque às vezes a gente enxerga nas pessoas os nossos próprios atos e tratamos muitas vezes com dureza a pessoa, ao invés de tratar com dureza o pecado. Uma outra razão, irmãos, uma outra razão é que muitas vezes isso tem a ver com o fato que nós não fomos libertos de certas áreas e continuamos a repetir os mesmos pecados. E aí a gente acha que ninguém mais presta, nem Davi. Nem Davi. Então nós precisamos fazer uma análise. Por que eu só enxergo os pecados do irmão? Por que eu só enxergo o pecado de Davi? Há tanta coisa para que a gente possa enxergar e aprender, irmãos. Mas isso muitas vezes pode haver uma identidade tão forte, irmãos, com relação ao pecado, e aí a gente se torna crente tão ruim, e também acha que todo mundo é ruim como a gente. Quando não é. É uma visão míope, é uma visão equivocada, que muitas vezes temos das outras pessoas. O fato de Davi, irmão, ser chamado homem segundo o coração de Deus, não tem a ver com a nossa visão. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, não é pela ótica humana, não é pela visão míope que nós temos das pessoas ou da vida desse homem. Deus tem os seus motivos e os seus padrões para chamar esse homem aqui, homem segundo o meu coração. Veja só, você lembra o que Samuel disse e o que Deus respondeu quando ele foi enviado à casa de Jessé? Lá em 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, diz assim, olha só: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, irmão de Davi, viu a Eliabe e disse: uau, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O uau aqui é meu, irmãos, não é de Deus não, tá? Mas ele se impressionou com a estatura do rapaz e com a beleza. Olha só, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Nem esperou Deus falar, irmãos. Deus responde para Samuel, mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, irmãos. Nós olhamos para a aparência, para o estereótipo. Esse é o nosso grande desafio, queridos. Aprendermos a enxergar sobre a ótica de Deus, olhar para as outras pessoas como alvo da misericórdia de Deus, olhar para as outras pessoas como quem Cristo morreu, foi para a cruz por ela também. Quando eu sou tentado, irmãos, a tratar as pessoas com dureza, quando eu vejo o pecado de alguém, irmãos, eu aprendi a fazer esse exercício, eu costumo fazer esse exercício, é pensar em mim mesmo, de onde Deus me tirou, e como Ele foi misericordioso comigo, e como Ele está sendo paciente com aquele indivíduo, sabe? A gente se coloca num pedestal e acha que é santo, não é? Mas esquece de onde Deus nos tirou. Comece a fazer esse exercício, irmão, quando você for tentado a tratar alguém com dureza, perceba de onde Deus te tirou, porque não há nada em nós, irmãos, bom que mereçamos o céu. Qualquer coisa diferente do inferno, irmãos, é pura graça de Deus, para a nossa vida, é pura graça.
Nós não vamos para lá porque Deus olhou e gostou da cor dos nossos olhos e tudo mais. Não é por causa disso. É por causa do grande amor, por causa do grande sacrifício de Jesus na cruz, é que eu e você vamos para o céu. Então lembre de onde Jesus te tirou. Lembre o que Ele fez por você. Porque a outra pessoa, querido, também é alvo da misericórdia. Jesus morreu por ela também. Não é um caso, irmãos, de empurrarmos o pecado para debaixo do tapete. Porque veja nas Escrituras, isso é uma maravilha das Escrituras, querido. Nem Deus escondeu o pecado do seu povo. E principalmente dos homens que Ele escolheu para liderar. Ele não escondeu, Ele as escreveu nas Escrituras. O pecado de todos eles está expresso na Bíblia. Deus não tem interesse de empurrar nada para debaixo do tapete e nem de esconder pecado de ninguém, irmãos. Sim, nós podemos aprender com os erros deles. Podemos aprender. Não é verdade? Podemos olhar para os erros e tirar lições preciosas para nós mesmos. Há um desafio, irmãos, para nós, é nos tornarmos pessoas semelhantes a Davi no que tange ao seu relacionamento com Deus. No que tange ao seu relacionamento com Deus e não no que tange aos seus pecados. Há uma proposta de Deus para a nossa vida, olhando para a vida de Davi, e olharmos para o relacionamento que ele tem com Deus, irmão, seu coração voluntário, e nos tornarmos uma pessoa semelhante a ele, porque em relação ao pecado, irmãos, ele é um homem sujeito às mesmas tentações e às mesmas paixões que eu e você. Ele não é nenhum querubim. A Bíblia diz que esses homens, Elias, os profetas, eram homens sujeitos às mesmas paixões e tentações, irmãos. E nós muitas vezes cobramos uma excelência tal deles e esquecemos que eram homens carnais, sim, e pecaram, mas tinham um relacionamento diferenciado. E Deus quer que eu e você olhemos para o relacionamento que esses homens tenham com Deus e imitemos-nos. Será que seríamos capazes de imitar, irmãos, o relacionamento que Davi tem com Deus? O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não é verdade? Mas sabe o que muitas vezes nós dizemos para nos justificar, irmãos? Adão pecou, irmãos. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Pecou. Jacó era um usurpador, também mentiu, pecou também. Moisés bateu na rocha ao invés de dar ordem para ela, pecou, não entrou na terra prometida. Salomão pecou, e não pecou pouco, pecou bastante. Nós dizemos isso, queremos justificar. O profeta Natã, irmãos, está tudo bem, foi lá e deu uma profetada para Davi: constrói o templo, Davi. Depois Deus diz para ele: não, volta lá, eu não mandei você falar isso. Diz para ele que ele não vai construir o templo, o filho dele vai construir. Pedro negou Jesus, né? Pecou. Não é mais ou menos assim? Nós olhamos para tentar nos justificar e dizemos: esses homens pecaram. Sim, pecaram, irmãos, mas a proposta é o oposto, é olhar para o que eles fizeram, para o que eles escreveram para o nosso proveito. Veja só o que aconteceu certa vez, isso em Londrina. Lá pelos idos do ano 2000, eu trabalhava lá, e eu conheci um rapaz, até frequentei a célula na casa dele, porque nós trabalhávamos juntos. No final de semana eu vinha para casa e não ia na minha igreja em Cianorte. E certa vez, irmãos, ele me contou o seguinte, que ele estava evangelizando um rapaz, e de repente, num final de semana, durante o dia, ele estava passando por uma rua, e viu esse rapaz sentado num barzinho. Né? Viu sentado num barzinho com os seus amigos, cerveja na mesa, né? Muita cerveja na mesa, e ele viu o rapaz e o rapaz viu ele vindo. E ele chegou perto do rapaz assim, irmãos, foi chegando perto, o cara já foi se desconcertando. Tudo bem, apresentou os amigos, e sem o outro, ele perguntar nada, mas ele já foi se justificando. Olha o que ele disse: pois é, né, irmão? Até Jesus bebeu, não é? Se justificando, irmãos, olhando, né?
Olhando como se, ó, eu posso beber, Jesus bebeu, posso continuar aqui nas minhas práticas. Nós fazemos isso com esses homens bíblicos aqui também. Ah, Moisés pecou, o profeta pecou, eu também, não é? Mas olha a resposta dele, irmãos. Olha a resposta, verdade, querido. Mas Jesus curou. Verdade, Jesus evangelizou. Verdade, Jesus libertou os cativos. Verdade, Jesus trouxe vista aos cegos. Ressuscitou mortos, alimentou milhares. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele e ungiu para pregoar boas novas. Imite a Jesus nessa área. E quem sou eu para falar da sua cerveja, irmão? Se é que você vai querer beber cerveja, se Deus te usar dessa maneira. A gente pega o lado obscuro, muitas vezes, dos profetas, dos homens bíblicos, irmão, para justificar os nossos erros e fracassos e pecados. Não queremos mudar, isso é uma questão de coração duro. Algum tempo atrás eu encontrei esse mesmo irmão, né, que confrontou lá o indivíduo. Ele não ia falar nada, irmão, mas ele já que abriu a boca, né, levou uma lambada lá, né, no meio de todo mundo. E aí, uns 3 anos atrás, estava eu, o Edson, o James e o Paulinho foi nos levar em Londrina para pegar um voo para São Paulo. Era um treinamento do Summit. E era próximo do horário de almoço ainda, antes do voo. O Edson aí nos levou a um lugar para almoçar, um lugar que ele conhecia. E aí, irmãos, nós estamos lá servindo. Eu olhei numa mesa, eu vi esse rapaz, esse amigo meu lá. E aí deixei eles um pouquinho e fui lá conversar com ele. Cheguei na mesa, ele estava sozinho no horário de almoço ali, irmãos. E eu, ô Saulo, né? Não é o Saulo aqui não, né? O Saulo daí. Ô Saulo, tudo bem? Como é que você está? Ô Ronaldo, tudo bem. Sabe qual foi a segunda coisa que ele perguntou para mim, depois que me perguntou, que falou, não, está tudo bem? Sabe qual foi a segunda coisa que ele perguntou para mim, irmãos? Ele disse o seguinte, isso me marcou. Você está firme com Jesus? Ele olhou dentro dos meus olhos, irmãos, e fez uma pergunta, você ainda está firme com Jesus? Ah, irmão, muitas vezes, e essa pergunta é uma pergunta muito relevante, nós precisamos fazer essa pergunta, irmãos, para nós mesmos. Nós precisamos parar um pouco e olhar, eu estou firme com Jesus? Diga aí, pergunte para você mesmo. Maria, João, você ainda está firme com Jesus? Faça essa pergunta, irmãos, para você. Faça essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. E aí, você está firme com Jesus? Pode fazer, irmãos. As pessoas que estão nos assistindo aí pela internet, vocês estão firmes com Jesus? Sabe por quê, irmãos? Temos que ter essa convicção, precisamos estar convictos disso, que estamos firmados com Jesus, independente da circunstância. Irmãos, porque os nossos irmãos ao redor desse mundo estão sendo mortos pelo Estado Islâmico, por outras facções, estão sendo perseguidos, e estão dizendo por os seus algozes, estão dizendo para a igreja nos 4 cantos dessa terra, olha igreja, nós aqui estamos firmes com Jesus. Eles estão dizendo isso, irmãos, nós estamos firmes, pagando um preço com as nossas próprias vidas, crianças sendo jogadas no fogo, mulheres, irmãos, crianças, meninas sendo vendidas como para serem abusadas sexualmente, homens sendo decapitados, igrejas sendo queimadas, pilhadas ao redor do mundo, e essas pessoas não estão negando Jesus. Sabe por quê? Elas estão firmes com Jesus. Você já tem a resposta, irmão, para a pergunta inicial? Qual é a nossa verdadeira necessidade? Qual é a nossa verdadeira necessidade? Irmãos, o diabo quer nos induzir a achar que a nossa verdadeira necessidade é dinheiro, que a nossa verdadeira necessidade é ser feliz. Ah, eu preciso ser feliz a todo custo, o resto que se dane. Que a nossa verdadeira necessidade é ter casa, carro, status,
que a nossa verdadeira necessidade é ter curso tal, graduação tal. O diabo quer nos induzir, irmão, muitas vezes a achar que isso é a nossa verdadeira necessidade. Coisas, irmãos, muito legítimas para nós, e Deus o sabe, mas essa não é a nossa verdadeira necessidade na ótica de Deus. Não é a nossa verdadeira necessidade. Você lembra do que Jesus disse lá no deserto, irmãos? Sobre a nossa verdadeira necessidade? Quando ele estava sendo tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra, irmãos, é a presença do Senhor que traz vida. Essa é a nossa verdadeira necessidade, irmãos. O resto, irmãos, é resto. É se refugiar nele, é ter a presença dele. E aí eu quero voltar agora para o texto que nós lemos em Salmo, e aprender um pouco, irmãos, com a vida desse homem, com o seu clamor, da verdadeira necessidade dele aqui. Ele não está muito preocupado no seu posto, em ser rei. Ele está preocupado aqui com o perdão dos seus pecados. Olha só: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrido não desprezará Deus. Nossa verdadeira necessidade, querido, é orar intensamente como Davi. Buscar a Deus em oração, apresentar sim as nossas lutas, angústias, irmãos, mas apresentar a Deus o nosso vazio, muitas vezes existencial, que precisa ser preenchido com a presença dEle. A nossa verdadeira necessidade, querido, é ter um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso ocupe a vossa mente. E muitas vezes, irmão, como o pastor Josimar diz, nós estamos nos alimentando, irmãos, de jornais, de tragédias, e aí nós vamos ficando ruim que nem esse mundo. A nossa transformação de mente, irmãos, deve acontecer a gente olhando para as coisas boas de Deus, para os homens, a prática desses homens, oração, jejum, palavra, irmãos, sendo transformado de glória em glória. E aí nós vamos purificando o nosso coração. O Salmo 119:9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. É a palavra, irmão, que purifica, é a palavra que traz santidade sobre a sua vida. Essa é uma verdadeira necessidade do nosso coração, irmão, ser um coração puro, e você pode pedir a Deus e buscar isso intensamente. Nossa verdadeira necessidade, irmãos, é ter um espírito estável. Renova em mim um espírito estável, constante, irmãos, na presença de Deus. Não é uma hora eu estou bem e venho para a igreja, na hora que eu estou ruim eu me afasto da igreja, me afasto de todo mundo. Altos e baixos, 5, 10, 20 anos, não tenho um espírito estável. Davi aqui clama: eu quero ser estável na sua presença, eu quero te adorar constantemente. Está dizendo em outras palavras: livra-me dos meus pecados, Senhor. Um espírito estável na presença. Irmãos, nossa verdadeira necessidade é estar firmes na presença de Jesus. O salmista expressa o temor, irmão, de ser lançado fora da presença dele. Você leu ali, não me lance fora da tua presença. Nós sabemos por João 6,37, que a Bíblia diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma eu lanço fora. Deus não lança fora, irmãos, mas as suas práticas e as minhas práticas podem nos afastar de Deus, podem nos separar da comunhão que temos com Deus. Davi expressa: não me lance fora. Também aqui uma outra expressão: não me lance fora, muitas vezes, da liderança, ou do reinado,
ou das promessas que o Senhor fez. Não retire de mim o teu espírito. Você sabe que no Velho Testamento, irmãos, no Velho Testamento, Deus se apoderava de indivíduos para cumprir determinada função. Não é como em Atos dos Apóstolos, que Deus derramou abundantemente o seu Espírito sobre todos, não é? Mas lá Deus escolhia um ou outro, enchia do Espírito Santo, encheu Saul e tirou dele. Davi aqui expressa um temor: não tire de mim o teu Santo Espírito. Nossa verdadeira necessidade é ser cheio, irmãos, da presença do Espírito Santo. Não dá para caminhar em santidade, não dá para caminhar, querido, sobre essa terra, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa buscar a presença dEle, para caminhar, para cumprir, para obedecer a Deus, querido. Nossa verdadeira necessidade é nos alegrarmos, querido, pela salvação que Ele operou em nós. Tem gente que já perdeu a alegria da salvação. Quando ele olha para de onde Deus tirou ele, parece que está adormecido. Ele não se alegra mais pela salvação. Hoje de manhã nós escutamos aqui: onde foi que você deixou o primeiro amor? Em que momento da sua vida você tomou um atalho? Volta lá e pratica as primeiras coisas, irmãos. Volta lá e pratica o primeiro amor. Mas muitos já perderam, irmãos, a alegria. Precisamos nos alegrar novamente, irmãos. Voltar às primeiras coisas, às primeiras obras, e nos alegrar pela salvação que Deus operou, porque não é coisa pouca, irmãos. Você estava indo para o inferno e não está indo mais, está indo para o céu. É uma guinada, é 180 graus, é outro rumo, é outra história agora. Seu nome foi escrito, não é em qualquer livro, é no livro da vida. Se alegre com isso, irmãos. Alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Nossa verdadeira necessidade, irmãos, é termos um espírito voluntário. Não é fazer por obrigação, não é fazer só o que, mas é fazer voluntariamente, irmãos, com amor, fazer voluntariamente aquilo que Deus requer de nós aqui nessa terra, a amar o próximo, evangelizar, a se envolver com a sua obra. Um espírito voluntário, irmãos, é uma das nossas necessidades. Aqui por último, a nossa verdadeira necessidade, irmãos, é oferecer a Deus sacrifícios aceitáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque no Salmo 51:17, Davi expressa isso: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus aceitasse outro tipo de sacrifício, Ele ofereceria. Ele diz que Deus não aceita os outros tipos de sacrifício, irmão, nesse estado que ele se encontra. Senão, eu daria. É isso que ele diz no Salmo. Senão, eu daria. Mas um sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, irmãos, na presença dEle. É um coração quebrantado e contrido, contrido pelos seus pecados, né? Arrependido, irmãos, confessando, porque esse salmo é uma confissão de Davi diante de Deus. Irmãos, é um clamor aqui para que ele seja perdoado, para que esse peso, esse fardo do pecado seja tirado de sobre a vida dele. Nossa verdadeira necessidade é oferecer esse tipo de sacrifício, irmão. Chorar por causa dos nossos pecados diante de Deus. E essas necessidades, queridos, ela possa fazer parte dos votos que você fez para 2015. Buscar a Deus em oração, se encher do Espírito. Eu espero que isso esteja na sua lista de coisas que você resolveu fazer esse ano. Não é? Se é que eu posso chamar assim. O diabo quer nos induzir, irmãos, a dizer que você precisa trabalhar mais para ter mais dinheiro. Preciso fazer isso ou aquilo. E os sacrifícios aceitáveis a Deus, irmãos, está na sua lista de busca, tem que ser a primeira coisa. Buscar a Deus, irmãos. Nós estamos nesse início, e que isso possa fazer toda a diferença na sua vida. Se você buscar a Deus, irmãos,
permanecer na presença dEle, como eu disse aqui no início, o resto, irmãos, é resto. Deus vai guardar a sua vida, a sua entrada, a sua saída. Deus vai adiante de você. Busque a Ele, seja Ele o seu refúgio. Vamos sair, irmãos, muitas vezes da nossa zona de conforto e parar de lutar por coisas, e sim por causas. Por uma transformação, irmãos, real. Eu espero, irmãos, na minha vida, eu quero que Deus esteja mais presente na minha vida em 2015, 2016, 2017, aí por diante. Espero que esse seja o seu desejo também. Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos nos colocar em pé por uns instantes? Curva a sua cabeça, irmãos. Nós ainda estamos no início do ano. Curva a sua cabeça. Nós ainda estamos no início do ano. Nós vamos orar. Você vai falar com Deus aí. Você vai falar com Deus. Você vai apresentar sua verdadeira necessidade a Deus. É ter mais dEle, mais da presença dEle, irmãos. Curve a sua cabeça, você veio aqui por um motivo, e esse é um bom momento, irmãos, para você expressar esse motivo a Deus. Apresente-se aí a Ele. Sim, Senhor, nós aqui esta noite, Pai, apresentamos o nosso coração a Ti, Pai. Queremos, ó Pai amado, olhar para a vida desse homem, Senhor, ó Deus, e ser semelhante ao coração de Davi, Pai. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração, Senhor, ó Deus, tirar todo o caminho mau, Senhor, nos purificar. Queremos oferecer a Ti, sim, Pai, sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Queremos ser transformados de glória em glória. Queremos sair desse lugar diferente, Pai, como entramos aqui, Senhor. Ó Deus amado, sabemos que muitos, Senhor, terminaram o ano com lutas e estão entrando o ano com essas lutas, ó Pai amado, mas que eles busquem a Tua face, a Tua presença, Senhor. Entra, Senhor, com providência. Não deixe o teu filho, a tua filha desanimar. Não deixe, Senhor, o diabo colocar no seu coração que o Senhor se esqueceu dele, não ama mais. Pois não é essa visão que Davi tem do Senhor, ó Pai. Que nós venhamos a nos alinhar com esta visão que Ele tem do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode perdoar pecados, aquele a quem nós possamos dizer: eu prefiro cair na mão do meu Deus do que na mão dos meus inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa as famílias que aqui estão presentes, olha para os filhos, para os homens, olha para as mulheres, Senhor, ó Deus, olha para as lutas que muitos enfrentam, aqueles que estão passando por enfermidade, entra com providência, Senhor, enche do Teu Espírito Santo, Senhor, cada alma aqui presente nesse lugar. Queremos ter um coração puro, voluntário, ó Deus amado, apresentar a Ti sacrifícios, Senhor, aceitáveis, nos arrependermos, Senhor, diariamente dos nossos pecados, ó Pai, enquanto o Senhor realiza a Tua grande obra em nós, Senhor, aperfeiçoando até aquele dia. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de chamar o pastor Josimar aqui, para que ele possa nos despedir em paz. Amém, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Mantenha a sua cabeça curvada um instantinho. Agora que voltamos, Deus, para as nossas casas, entra lá em casa antes de nós hoje. Entra lá. Visita aqueles que estão lá. Opera a sua paz lá. Que essa semana seja uma semana onde essa oração esteja cravada mesmo em nosso coração. Que haja uma preocupação nossa por um coração puro, por um espírito reto.
Que haja, Deus, um ecoar dessa mensagem em nossas mentes, para a glória do Seu nome, oramos assim. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, as consolações, a misericórdia, o poder, a unção do Espírito Santo, seja renovado sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.